E aí galera, tudo beleza? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos em masterização. Nós vamos falar sobre a cadeia de processamento do sinal, nós vamos falar sobre approach, sobre ver problemas na master e assim por diante. Então a gente vai olhar especificamente a respeito desses tópicos, né? Algumas coisas que eu tô vendo recorrentemente nas masterizações que eu venho fazendo ultimamente. Bom, a primeira questão muito importante é entender a música que você vai masterizar. Como é que ela tá? O que ela precisa exatamente, né? Às vezes a voz está muito para trás, às vezes ela tá com um loudness que não é exatamente adequado para você processar as coisas durante a master, então você vai precisar diminuir um pouquinho o loudness dela para assim por diante conseguir dar outros processamentos, utilizar outros processadores de sinais como exciter, saturador harmônico, equalizador e assim por diante, tá? Senão você fica limitado sempre a fazer coisas subtrativas e acaba não tendo aquilo que você precisa ter dessa master. Às vezes ela vai ter uma relação de RMS em nível de pico que não é muito bacana também, ela vai estar muito achatada assim, então vai ter pouca dinâmica, pouca variação de dinâmica na música e você não vai sentir a profundidade dela e nem os transientes. Hoje a gente tem visto um movimento muito legal, principalmente com o trap, porque o trap tem sido masterizado com um loudness menor e a gente está conseguindo ouvir um pouco mais da profundidade das coisas. Isso acontece pelo simples fato de que em nível RMS, as frequências mais graves e subgraves, principalmente, né, nos 808s e nos baixos dos traps, a gente acaba tendo muita amplitude. E daí essa amplitude ela não fica para a música inteira. Então a gente acaba tendo que dar muito mais profundidade durante o processo de masterização e trabalhar com menos compressão. Mas isso não é uma regra, não se esqueçam de sempre analisar aquilo que você está masterizando. Então se você está masterizando, por exemplo, uma MPB, aí você está lá masterizando, você está percebendo que a música precisa de uma profundidade que ela está tendo ali, mas não está rolando às vezes uma presença da voz, uma presença de uma outra coisa que está mais nos lados, então trabalhar bastante com mid-side é muito importante, então você tem sempre que observar essa questão, o loudness dela, a relação de RMS pico, né? O loudness a gente mede em LUFS, né? LUFS é LUFS, tá? Que é Loudness Unit, né? By Full Scale, que a gente trabalha in the box. Agora, se você está trabalhando com outro medidor de processadores analógicos, você vai usar um LU, né? Então, um medidor de LU. E também vai ser o mesmo tipo de resultado, né? Só que dentro do mundo analógico, tá? Agora, o nosso caso do RMS do peak level, que é o segundo ponto, ele fala muito a respeito dessa profundidade que a música tem. Então, ela pode acabar perdendo profundidade. Tem vários casos que a música, nossa, ela tá muito legal, tá muito alta e tal, mas na verdade ela não tá tão legal. Ela, na hora que for para a plataforma digital do YouTube, o YouTube vai reduzir o loudness dela, vai fazer uma normalização, ela vai perder as explosões que ela tinha na parte da forma e ela não vai ficar tão legal, ela vai ficar meio achatada, enquanto uma outra masterização que respeita um pouco mais esse brilho, né, esse respiro que a música tem, essa profundidade que ela precisa ter, ela vai estar muito mais adequada, muitas vezes, principalmente se respeitar os limites de pico e LUFS, que nem eu mencionei anteriormente. Mas essa relação de RMS e pico, ela fala muito a respeito dessa profundidade. Então se você está percebendo que a música está muito esmagada, todo mundo junto aqui na frente, é porque justamente, provavelmente, você vai precisar de mais relação, de uma relação mais extensa entre RMS e nível de pico, para você ter o loudness necessário em nível RMS, né, em nível, na verdade, que vai ser traduzido em LUFS, porque está de acordo com a nossa audição, né? Que essa é a grande diferença entre RMS e LUFS. Se vocês prestarem atenção, o ser humano ele não escuta de uma forma linear de acordo com as amplitudes todas do sinal. Então se você está ouvindo uma pressão sonora em SPL aqui, né? E daí aquilo está mais ou menos a uns 70 dB SPL, você vai ouvir aquilo bem linear. Agora se você começar a baixar muito o volume, você vai começar a ouvir mais médios e mais médios. Se você aumentar muito o volume, você vai ouvir um pouco mais de grave, um pouco mais de agudo. Então a representação do som ela não é linear pelo ouvido humano, tá? Então nível RMS não conta com esse tipo de fator. Essa é a grande diferença entre LUFS e RMS, quando a gente está trabalhando em the box, LUFS, né? E quando a gente está trabalhando no analógico em LU. Então basicamente você precisa ter ainda um respiro da música e trabalhar os níveis de pico com os seus limiters e também com compressões, trabalhando nas compressões, puxando um pouco mais o nível RMS, às vezes juntando um pouco mais as coisas. Você não necessariamente pode usar só um compressor ou só um limiter, às vezes você vai fazer uma compressão que está com um sidechain forte, não está sendo aplicada no grave, está só atuando mais nas laterais, né, no material que está mais nas laterais, com um release bem rápido, para elas poderem, vamos supor, guitarras poderem respirar bem. Então
Então você trabalha com o sinal mid-side e trabalha atuando somente nos sides. E daí você vai ter um release bem rápido para essas guitarras continuarem vindo para frente, mas você vai comprimir um pouquinho elas para que elas tenham mais presença na música às vezes. Então esse é um grande exemplo, né, de coisas bem recorrentes que eu tenho enfrentado aqui, guitarras que precisam vir um pouquinho mais para frente e um vocal no meio, onde eu posso atuar com uma compressão e com um sidechain filter somente nesse vocal do meio e trazer um pouquinho ele no makeup gain, que é um ganho de saída, né, desse compressor, e atuar bem sutilmente e às vezes já traz um tanto quanto mais a voz para frente, né? Principalmente se é uma voz muito ritmada, com muitos picos, tá? E é isso que a gente faz geralmente, a gente atua no transiente, traz ele um pouquinho para frente e faz a voz ficar mais bem situada no meio da música. Uma outra questão importante é a resposta de frequência da sua master, né? Às vezes ela precisa de um pouco mais de brilho, mas você não vai necessariamente usar um equalizador. Às vezes você vai usar, por exemplo, um saturador harmônico, né? Ou então um exciter. Aí você vai trazer um pouco mais de brilho nas frequências agudas e você tem como trabalhar com MS, com vários plugins. Tem um plugin da Brainworks muito bacana, que é o Brainworks Saturador, né? Eu não lembro se é Saturation. Ele tem opções de trabalhar com meio e lado, né? Em diferentes faixas de frequência. Então ele pode saturar só o low end, só o top end nas frequências mais agudas, né? No meio e no lado, tá? Você vai ter essas duas opções. Você tem como controlar a frequência de crossover, ou seja, a frequência que vai dividir o que é frequência aguda e o que é frequência grave, né, uma frequência de divisão entre as duas faixas de frequência, de uma forma muito suave. E essa frequência de crossover ela não tem nenhuma perda e nenhuma modificação de fase, então isso é muito legal, porque muitos plugins têm esse problema de fase, né, quando você trabalha com frequência de crossover. Um exemplo, os compressores multibanda. Muitas vezes as pessoas colocam compressores multibanda na masterização e elas acabam tendo uma perda ou uma soma, né, ou alguma subtração ou uma adição de amplitude por conta da fase do sinal, tá, que é modificada por conta dessa frequência de crossover. Esses plugins da Brainworks fazem isso muito bem, eu não tenho problema nenhum. Um outro plugin muito bacana é da FabFilter, né, o próprio equalizador, tá? Mas aí a gente vai trabalhar com equalização e não com saturação harmônica. Mas você também pode trabalhar com o Pro Q2 em mid-side, com o meio e lado, tá? É bem legal. Você tem como trabalhar com filtro, com High Pass Filter, dando mais amplitude também nas agudas, com o shelving, então você pode fazer isso só para o sinal das laterais, só do sinal do S, né, o side. Então, o High Pass Filter corta o grave, venha nas agudas, você tem como dar um shelving. Muitas vezes isso funciona, muitas vezes não, muitas vezes vai ficar horrível, né? Às vezes você tem guitarras nas laterais, guitarras também tem corpo de grave, então você não pode simplesmente cortar o grave, mas você tem que conseguir achar um espaço bacana e entender qual o escopo da masterização, né? E como é que tá esse shape assim do V, tá? Tem um engenheiro de masterização chamado Brian Lucey, ele fala muito a respeito dessa questão do shape do V, que é justamente isso, entender onde estão, se tem guitarras nas laterais, se o low end tá mais no meio, se o agudo está mais centralizado, se o agudo está mais nas laterais, como é que está a relação de pico, onde é que estão os picos principais. Você tem pico do bumbo e de uma caixa mais centralizados, e você tem pico mais de outros elementos nas laterais, de arranjo, às vezes percussões, às vezes guitarras, backing vocals e coisas do tipo. Então como é que eu posso atuar com compressão e com equalização nesses pontos, né? Então a equalização, ela geralmente ela acontece de uma forma a não deixar o sinal tão degradado. Então muitas vezes você procura um tipo de equalizador para masterização que não faz nenhuma degradação no sinal, que não compromete fase, que não compromete outras coisas. Claro que muitas vezes vai comprometer microscopicamente a fase, mas isso não necessariamente vai ser um problema, né, trágico assim, tá? Às vezes isso inclusive vai agregar mais, se você tiver uma ressonância, alguma outra coisa que você procurar ali bem sutil, né? Muitas vezes essa coisa bem sutil ajuda bastante. Mas o próprio Pro Q, que nem eu falei, o Pro Q2, né, ele é um equalizador muito linear assim, né? Ele tem uma cara muito moderna, ele não modifica muito a característica do som, né? Apesar de deixar ele com uma cara bem moderna, ele é bem limpo, né? Bem clean, ele não dá uma modificação nas fases, nem na saturação harmônica, como a gente tem em outros plugins de equalização, né? Como o Pultec e outras coisas assim, emulações do Pultec, tá? Então é legal você usar ele porque ele também tem o modo linear. Aí para isso você precisa ter bastante processamento disponível para poder usar. Então tem essas diferentes ferramentas que a gente pode utilizar durante a masterização e muitas vezes as pessoas acabam
estavam só botando um limiter, né, e dando mais amplitude, baixando um threshold, né, e dando amplitude automática do próprio limiter, e daí a música fica toda achatada e perde os picos de sinal, justamente porque ele deixa de ter nível de pico. Então essa relação é muito importante. Claro que você vai precisar num limiter bem limpo às vezes, né, ou não, ou vai ter um clipper no final, né, para saturar o sinal também. Então masterizar não é só colocar um monte de compressor e só fazer uma equalizaçãozinha aqui e acolá. Masterizar é muito mais que isso. Masterizar é da saturação harmônica, muitas vezes é não fazer muita coisa, é fazer uma equalização leve, muitas vezes é dar mais amplitude para o sinal com mais compressão em nível RMS, muitas vezes não. Muitas vezes você precisa botar quase que um expander, né, diminuir a amplitude e usar o compressor para justamente trazer mais picos de transientes, deixando o ataque passar e fazendo uma compressão em paralelo, por exemplo. Então tem muitas e muitas opções aí e não é uma receita de bolo. Bom, como eu estava falando antes, muitas vezes você vai ouvir uma master, ela vai estar com um loudness muito alto, né? Então você vai ter a impressão de que a master está maravilhosa, sensacional, porque você vai ouvir tudo com mais definição, mas não vá por esse caminho. Procure ouvir ela e nivelar os volumes das diferentes masters, tá? E sempre tente fechar com os loudness, os limites, pelo menos, de loudness das plataformas digitais se você vai distribuir a sua música digitalmente. Isso significa que no YouTube você vai usar -13 de LUFS e -1 em nível de pico. No Spotify, plataformas digitais, hoje a gente tem como colocar direto no Spotify, né? E controlar isso através da ferramenta deles. Então, você vai usar -14 e -1 em nível de pico, -14 de LUFS, tá? E nas outras plataformas, nas outras demais plataformas, você vai utilizar mais ou menos a mesma coisa, -14 e -1. Só tem algumas que vai acabar utilizando -15 e, se eu não me engano, no iTunes anteriormente era -12 e mudou para -15 também. Então tem que dar uma olhada aí exatamente nesse valor, mas não tem muita gente mais distribuindo pelo iTunes e sim pela Apple Store, né, e por outros mecanismos como o Tidal e outros mecanismos online que são muito mais atuais, tá, com o streaming, beleza? Então busquem saber a respeito do loudness de cada plataforma e entendam como vocês vão distribuir a música de vocês. É isso aí então, galera. Quem curtiu o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo. É só apertar aquele sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E não se esquece das nossas lives todas as terças-feiras às 20h30. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.